Hoje, vamos mergulhar no coração de uma das batalhas mais devastadoras da Primeira Guerra Mundial, da forma como você nunca viu antes. Verdun. A Batalha de Verdun não foi apenas um confronto militar, foi um teste de resistência humana, um inferno onde a vida e a morte se entrelaçavam. A terra foi lavada pelo sangue de milhares de soldados. Sou o narrador, e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial eclodiu e ninguém poderia prever que o confronto seria tão sangrento e prolongado. Os exércitos acreditavam que a guerra seria resolvida em poucos meses. No entanto, o que se seguiu foi um pesadelo sem fim. As trincheiras se espalharam por toda a Europa e a guerra se transformou em um longo desgaste, uma luta de resistência, onde as frentes mal se moviam, mas os números de mortos aumentavam a cada dia mais. O medo e o cansaço se espalhavam por todas as linhas, enquanto a guerra de desgaste e as ofensivas fracassadas não traziam resultados concretos. O embate estava se tornando em uma guerra de trincheiras. Milhões de soldados estavam presos em campos de batalha e sem esperança de avanço. Mas ninguém estava preparado para o que estava por vir em 1916, quando uma pequena cidade francesa se tornaria o palco de um dos maiores horrores já vividos pela humanidade, a Batalha de Verdun. Na frente ocidental, a guerra se arrastava. Os exércitos de ambos os lados estavam imobilizados em trincheiras e a guerra de movimento havia desaparecido. A terra de ninguém entre as linhas inimigas estava completa de cadáveres, barro, minas e arame farpado. A morte era uma presença constante, pairando sobre os soldados enquanto as explosões de artilharia ecoavam sem parar. Era uma guerra de exaustão, onde a linha de frente mal se mexia, mas os corpos se acumulavam. Em 1916, os alemães estavam desesperados. A guerra estava empacada e a frente ocidental se arrastava sem resultados definitivos. Por esse contexto de desespero e cansaço, o comandante alemão, Erich von Falkenhayn, concebeu uma estratégia radical. Ele acreditava que a chave para quebrar o impasse estava não em atacar as linhas inimigas de maneira convencional, mas em desgastar o inimigo até o último homem. A ideia de Falkenhayn era simples e brutal. Ele queria forçar os franceses a defender Verdun a todo custo, sacrificando seu exército e sua moral. A cidade tinha uma enorme importância simbólica para os franceses. Verdun era considerada a chave da França, uma cidade que representava a resistência e a dignidade do país. Para os franceses, perder Verdun significava perder a moral, perder o espírito de luta e perder sua própria identidade. Então, Falkenhayn acreditava que, se conseguisse atrair os franceses para essa batalha, poderia destruir seu exército, não por uma vitória militar decisiva, mas por um desgaste absurdo. Mas por que Verdun era tão simbólica? A cidade não era o maior centro industrial ou a mais estratégica das posições da frente ocidental, mas era um ícone histórico. Verdun já havia sido um ponto de resistência durante a Guerra Franco-Prussiana de 1870, onde a França lutou ferozmente para impedir a vitória prussiana. Ao longo dos anos, a cidade se tornou um símbolo de resistência nacional. Ela era, para os franceses, o coração da pátria. Proteger Verdun era, portanto, uma questão de honra, e isso dava aos franceses uma motivação imensa para lutar até o fim, não importando o custo. Quando Falkenhayn decidiu atacar Verdun, ele sabia disso. O comandante alemão não apenas estava tentando uma ofensiva militar, ele estava atacando o simbolismo de uma nação inteira. Seu plano era forçar os franceses a se defenderem até a morte, de modo a enfraquecer sua moral e destruir todo o seu exército. Ele queria transformar a cidade em um campo de extermínio, forçando o exército francês a se sacrificar sem necessidade de uma vitória militar definitiva. Para ele, Verdun seria um cemitério de exércitos, como mais tarde foi chamado. Nachts steht Hunger, Stau in unserem Traum. Em 21 de fevereiro de 1916, os alemães começaram a atacar com uma intensidade sem precedentes. O ataque alemão começou com um bombardeio de artilharia massivo, que se estendeu por semanas. Mais de 1.200 canhões foram mobilizados, criando um cenário de destruição imensa. Cerca de 2 milhões de projéteis de artilharia foram disparados nos primeiros dias. O som das explosões, o cheiro de pólvora e o caos das trincheiras tornaram-se armas de uma guerra psicológica. E a terra, um verdadeiro inferno. O bombardeio de artilharia foi tão feroz que a cidade de Verdun foi praticamente apagada do mapa.
Com um intenso bombardeio, os alemães lançaram uma rápida investida para capturar um dos principais pontos da defesa francesa em Verdun, o Forte do Hamon, considerado impenetrável e símbolo do orgulho francês. O Forte do Hamon foi tomado pelos soldados alemães em 25 de fevereiro de 1916, menos de uma semana após o início da batalha. A captura do forte foi uma grande surpresa para os franceses, e seu impacto psicológico foi imediato. O forte era considerado um símbolo da defesa de Verdun, e a perda dele para os alemães abalou a confiança da população e das tropas francesas. Não era apenas a perda de um território estratégico, mas também a perda de um símbolo vital da resistência francesa. O fato dos alemães terem tomado o forte com uma relativa facilidade se deve ao fato dos franceses não terem dado a devida atenção à defesa inicial de Verdun, subestimando a possibilidade de um ataque tão feroz. Pouco tempo depois da queda de Douaumont, o Forte Vaux, outro ponto crítico da defesa francesa, também foi cercado e capturado pelos alemães. Localizado ao norte de Verdun, o Forte Vaux foi submetido a um cerco intensivo e, após dias de resistência feroz, os franceses finalmente se viram obrigados a se render em 7 de junho de 1916. O forte foi tomado com grande custo para os alemães, que perderam centenas de soldados no cerco e na luta pelo controle do local. O cerco ao forte foi um dos momentos mais dramáticos da batalha. Os franceses, com suas reservas cada vez mais exauridas, resistiram com uma bravura extraordinária, enfrentando a escassez de alimentos, munições e de água. A estratégia de desgaste inicialmente estava funcionando, e o psicológico francês estava sendo pouco a pouco destruído. Quando o general Philippe Pétain, em 17 de fevereiro de 1916, foi chamado para comandar as defesas de Verdun, ele sabia que estava herdando um fardo pesado. Verdun não era apenas mais uma linha de frente, era um símbolo sagrado. O "eles não passarão" se tornaria seu lema. Pétain não se deixou abalar. Apesar das circunstâncias apocalípticas, ele entendia que, se a França perdesse Verdun, a nação perderia não apenas uma cidade, mas seu próprio espírito de guerra. A grande questão era que os franceses não tinham recursos suficientes para evitar o cerco. Os franceses estavam sendo empurrados para uma situação crítica, mas mantinham uma crença ferrenha: não ceder Verdun. As perdas francesas começaram a aumentar rapidamente e a terra de Verdun foi transformada em um campo de destruição em massa. À medida que a batalha se arrastava, o impacto psicológico sobre as tropas de ambos os lados era inegável. Os soldados franceses enfrentavam condições inimagináveis de sofrimento. Os ataques incessantes, a pressão constante para manter a linha e a escassez de mantimentos deterioraram a saúde mental dos franceses, tornando-se fatores que ninguém poderia controlar. Alguns chegaram a desenvolver o que seria chamado de neurose de guerra, um colapso psicológico irreversível, causado pela tensão extrema e pela violência implacável da batalha. Muitos soldados perderam a sanidade e a esperança, sendo incapazes de continuar. Uma carta escrita por um soldado francês mostra o sofrimento e o desespero que eles estavam passando. Mãe, já não sei mais o que é dia ou noite. Estamos enterrados em trincheiras, cercados de lama e sangue. Os gritos dos companheiros me assombram todas as noites, mesmo quando o silêncio chega. Sei que você reza por mim, e isso me dá um alívio, mas me pergunto quanto tempo mais conseguirei suportar. Digo ao pequeno Louis que penso nele todos os dias, com todo o meu coração. Pierre. Para os soldados alemães, a situação também era desesperadora. Embora eles não carregassem o mesmo peso simbólico que os franceses, a estratégia de desgaste, posta por Falkenhayn, era igualmente cruel. A ideia de destruir o espírito francês, forçando-os a resistir a todo custo, também teve seu impacto nas tropas alemãs. A pressão para avançar sem uma vitória clara levou os soldados a questionar o propósito da luta. A constante luta pelo território, onde a linha de frente se movia centímetros por vez, levou muitos a se sentirem como peças descartáveis em uma guerra sem fim. Foi nesse cenário de destruição total que a batalha começou a mudar de rumo. A resistência francesa, que à primeira vista parecia estar à beira do colapso, começou a se fortalecer de uma forma inesperada. O general Pétain, com sua firme liderança e capacidade de inspirar seus homens, conseguiu revitalizar as forças francesas, transformando a linha de frente em uma defesa imbatível. Pétain, ao contrário de outros comandantes, compreendeu que não se tratava apenas de vencer em termos militares. Sua estratégia era mais sutil. Ele entendeu que a moral de suas tropas era a chave para manter a resistência. Ele implementou uma nova forma de gerenciamento dos recursos, fazendo com que as tropas se revezassem constantemente, impedindo que qualquer unidade fosse completamente exaurida. Além disso,
As logísticas de fornecimento foram ajustadas para garantir que os homens continuassem lutando, mesmo com a escassez de alimentos e munições. No entanto, mesmo com essas medidas, a batalha ainda estava longe de ser ganha. Do lado alemão, a situação não era das melhores. Embora os primeiros ataques tivessem sido bem-sucedidos, com captura de pontos estratégicos, como os fortes, a resistência obstinada dos franceses começou a pesar. Além disso, a estratégia de desgaste de Falkenhayn não estava funcionando como planejado. As baixas alemãs aumentaram a um ritmo alarmante. Os ataques de artilharia e a luta implacável nas trincheiras começaram a desgastar as tropas alemãs de uma maneira que Falkenhayn não havia antecipado. A guerra de atrito, que parecia uma solução inteligente, começou a se transformar em um pesadelo de exaustão mútua, sem resultados decisivos. Falkenhayn começou a perceber que seu plano estava falhando e a resistência francesa estava longe de ser quebrada. Em um momento crítico da batalha, os alemães, que já haviam ocupado partes significativas de Verdun, viram sua iniciativa enfraquecer devido à escassez de recursos e às próprias dificuldades logísticas. Durante o mês de junho de 1916, enquanto os alemães estavam atolados no desgaste de seus ataques incessantes e em uma posição cada vez mais insustentável, os franceses começaram a recuperar pontos estratégicos que haviam sido perdidos, incluindo o Forte do Amor. A ofensiva francesa foi lenta, mas eficaz, e as forças de Pétain conseguiram empurrar os alemães de volta, ganhando terreno e restaurando a confiança das tropas. A batalha, que em muitos momentos parecia ser um jogo de desgaste em que ninguém poderia se sair vencedor, começou a se transformar em um confronto mais dinâmico, onde os franceses recuperavam o terreno de forma estratégica, e não passarão, ecoavam pela mente dos soldados que a todo momento pensavam em apenas acabar com aquele inferno e expulsar os alemães de suas terras. Mesmo sabendo que o risco de não voltar para suas famílias era grande, a coragem desses soldados era ainda maior. Com a retomada do Forte do Amont, as forças francesas começaram a se beneficiar de uma ofensiva de artilharia mais eficaz, que começou a desestabilizar as posições alemãs. A resistência não se limitava à resistência física, mas se estendia ao desgaste psicológico das forças inimigas, que começaram a sentir os efeitos da resistência francesa. À medida que a batalha avançava para os meses seguintes, a resistência implacável das forças francesas não só preservava sua posição em Verdun, mas começaram a tornar o custo de manter o cerco insustentável para os alemães. A pressão sobre as linhas alemãs aumentava cada vez mais, e a escassez de recursos e de tropas começou a minar a capacidade de continuar a ofensiva. Em dezembro de 1916, os alemães finalmente se viram forçados a recuar. A linha de frente em Verdun foi restaurada, e os franceses haviam não só defendido a cidade, mas também infligido perdas consideráveis ao exército inimigo. Porém, a que custo? Cerca de 714 mil soldados morreram em batalha, sendo 377 mil soldados franceses e 337 mil soldados alemães. A batalha por Verdun seria o túmulo de muitos bons homens e muitas famílias, e tudo isso pela ambição e sede de poder de poucos homens. Embora as baixas francesas tenham sido pesadas, a batalha foi uma vitória simbólica e psicológica para os aliados. Verdun, que antes representava a ameaça de uma derrota devastadora para os franceses, agora se tornava um símbolo de sua resistência e força, enquanto que para os alemães se tornara o fim da esperança de vencer essa guerra. Para mais vídeos como esse, curta, se inscreva e compartilhe. E diga para nós aqui nos comentários qual batalha ou assunto histórico você deseja ver aqui no canal. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.